Muito bem, continuamos então a falar sobre as nossas forms, este objeto central das nossas aplicações para Windows. E neste caso vimos então no vídeo anterior o location e vimos também que vimos qual era a sua importância, não relativamente ao objeto tipo form, mas sim relativamente aos outros objetos. Iremos falar nisso com maior destaque noutros vídeos. Temos aqui o locked, por defeito é igual a false, e reparem que sempre que eu seleciono aqui uma destas propriedades, há uma breve descrição que surge aqui ao fundo e que eu posso ampliar ou reduzir. Estas descrições são sempre muito sumárias, mas permitem-nos ter uma ideia do que é que esta propriedade permite fazer. Se eu fizer o locked igual a true, reparem que vai ficar ali em cima um aloquetezito. Ora bom, este aloquete não tem qualquer importância na execução do meu código, mas tem importância quando eu estou a desenhá-lo. E reparem que eu agora não tenho a possibilidade de alterar aqui, neste caso, as dimensões da minha forma. Porquê? Porque ele está fechado para balanço, como se costuma dizer. Se eu retirar o locked, é evidente que passam a existir aqui estes pontos de controle das dimensões. Ora bom, isto funciona para qualquer objeto. Se eu colocar aqui um botão, ele também tem um locked. Se eu colocar o locked, reparem, vai-me ficar ali o botão com um aloquete, quer dizer que eu não o posso movimentar. O que quer dizer que é muito bom, por exemplo, quando eu tiver vários botões ou vários comandos e não quiser que eles sejam arrastados com uma seleção. Eu posso voltar a selecioná-los, mas quando eu os quiser arrastar não consigo. Reparem, se eu clicar aqui um outro botão, podemos fazer isto, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, é evidente que ele tem o locked igual a false. Ora bem, o botão 1 e o botão 2 têm uma particularidade, é que o botão 1 está com um locked e o botão 2 não está. E agora reparem, quando eu arrasto só vai o botão 2, apesar de estarem os dois selecionados. Ok? Vou aqui tentar apagar, ele apaga, mesmo estando locked, portanto, muita atenção a esse aspecto. Voltando então ao nosso quadro, vimos então para que serve o locked, ok? E agora reparem que há aqui duas variáveis muito interessantes e que são as seguintes. Maximize box e minimize box. São duas variáveis, ou melhor, duas propriedades do tipo booleano que nos permitem definir se nós queremos que a caixa de maximizar e a caixa de minimizar surjam no nosso control box, que é o espaço que aqui está. E se eu clicar false nas duas, por exemplo, reparem o que é que acontece. Ambas desapareceram. Se eu tiver só o minimize box igual a true, mas o maximize box igual a false, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar, mas o botão minimizar está ativo, mas o maximizar não está ativo. Para além disso, se eu fizer um duplo clique aqui na barra, pelo simples facto deste botão estar inativo, vai-me fazer com que o duplo clique aqui não me permita ampliar ou maximizar a minha forma, ok? E portanto aqui está a forma de nós podermos controlar as dimensões da nossa form, que é podermos conjugar, por exemplo, aqui o form border style para, por exemplo, o fixed toolbox, e depois, e reparem que o fixed toolbox neste caso não me aparecem ali os controles. No entanto, se eu tiver o maximize toolbox igual a true, permite-me fazer isto. Reparem, eu não posso mexer aqui manualmente, mas posso fazer um duplo clique e ele aumenta, ou neste caso maximiza a minha forma. Então a forma de eu poder impedir que isso aconteça é chegar aqui, maximize box, colocar igual a false. E o minimize box igual a false também, e neste caso eu tenho a certeza absoluta que a minha forma está impedida por completo de ser minimizada ou de ser ampliada, ok? No caso de nós termos aqui o form border style sizable, por exemplo, bastará eu eliminar aqui este, e reparem o que é que acontece. Eu não tenho a possibilidade de minimizar, mas tenho a possibilidade de maximizar. Okay? Se eu retirar as duas, neste caso, o que vai acontecer é que desaparecem os dois botões e fica-me só o X. E neste caso, reparem também que eu, apesar de poder controlar as dimensões da minha forma, eu, fazendo aqui duplo clique, não consigo fazer a forma maximizar-se. Okay?
E, portanto, reparem que é necessário conjugar a utilização, por exemplo, do form border style com o maximize e o minimize box para podermos obter este tipo de comportamentos, ok? Vamos aqui voltar ao seu estado normal. Maximum size e minimum size. Ora bom, se eu definir aqui, por exemplo, um maximum size de 500 por, não por 0, mas por 300, ok? E reparem que o desdobramento permite fazer isto, eu posso colocar aqui diretamente 500, ponto e vírgula, 300, e automaticamente os valores que aqui estão do width e height vão variar, portanto a largura e a altura, ok? E portanto este é o tamanho máximo do meu formulário, ok? Vamos ver o que é que acontece. O meu formulário pode ser redimensionado, mas não pode ser redimensionado para além do tamanho que está definido ali, ok? Portanto, isto estabelece limites em termos de redimensionamento ao utilizador. Da mesma forma que o minimize, o minimum size, define-me qual é o tamanho mínimo. E, portanto, se eu definir aqui 100, ponto e vírgula 100, o que vai acontecer é que quando eu executar o meu código, neste caso a minha aplicação, eu vou poder redimensionar, mas nunca acima do valor máximo e também nunca abaixo do valor mínimo, ok? Eu, sinceramente, não é algo que eu utilizo com muita frequência. Se colocarmos aqui 0,0 e aqui 0,0, isto significa dizer que ambas estas propriedades estão desabilitadas, portanto, permitindo-me mexer para o tamanho que eu quiser, ok? Portanto, o 0 neste caso significa não a definição de um limite, mas sim a desabilitação desta propriedade.